E vamos falar agora com mais um entrevistado, Jonas Vilas Boas, que é analista de desenvolvimento fundiário. Ele fala sobre o ITESP, que é o Instituto de Terras de São Paulo, e também sobre o PL 529 de 2020. Jonas Vilas Boas, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Jonas, como atua o Instituto de Terras de São Paulo? Explica um pouco sobre o ITESP para nós, para os nossos telespectadores. O ITESP foi criado em 1991 e, a partir de 2001, virou Fundação ITESP. Ele trabalha com regularização fundiária, quer dizer, regulariza áreas municipais e estaduais, a fim de que as pessoas possam ter o seu título da terra, porque a maioria de terras públicas não tem documentos. Então, o ITESP faz todo um trabalho de regularizar essas áreas, fazendo com que as pessoas possam ter o título da sua terra. Quer dizer, melhora o valor do seu imóvel, ele pode ingressar no sistema econômico, pedir empréstimo e registrar aquela terra, aquele pedaço que ele mora, às vezes, há mais de 50 anos, no cartório de registro de imóveis, e dizer que aquela terra é sua. E atua também na área agrária. Não faz reforma agrária, porque isso é uma competência federal, do Instituto Nacional de Colonização Agrária, do INCRA. Mas ele arrecada terras públicas, terras que não são usadas ou estão indevidamente sendo usadas por fazendeiros, sem que eles tenham o legítimo título, e arrecada essas áreas para que elas possam ser, de alguma forma, distribuídas para aquelas pessoas que não têm trabalho e que, na sua maioria, são pequenos agricultores que não têm condições de comprar terra, para que eles possam, de alguma forma, virem a ser inseridas outra vez no sistema econômico, fazendo com que possam produzir alguma coisa e viver com dignidade. Bom dia, Jonas. Mais uma vez, obrigada por estar vindo aqui, nos conceder a entrevista, principalmente no assunto tão polêmico como este. Vamos falar, o nosso projeto, existe uma PL que está aqui na Assembleia Legislativa, a 529 de 2020, que extingue algumas autarquias, e uma delas é o ITESP, Eu gostaria de saber de você como que isso afeta o plantio e o escoamento da produção agrícola nas comunidades quilombolas, caso o ITESP seja extinto. Então, o ITESP dá assistência técnica nessas comunidades quilombolas, nessas áreas arrecadadas para pequenos agricultores, que são assentamentos estaduais, fazendo com que essas pessoas possam melhorar de vida, porque não só a assistência técnica, mas como também dá uma capacitação, para que essas pessoas possam melhorar o seu plantio, colher mais, fazer uma diversificação de culturas. E essas pessoas sem assistência técnica vão ficar com problemas, porque o governo, em cada R$1 que ele gasta com assistência técnica, ele arrecada R$11. Então, em 2019, esses pequenos produtores assistidos pelo ITESP produziram mais de 310 milhões de reais em alimentos, E a pequena agricultura é que fornece alimento para a mesa do consumidor. Não é o agronegócio que produz alimento. O agronegócio produz alimento para exportação, Então, essas famílias vão estar basicamente desassistidas. E isso é muito perigoso, Porque o governo, dentro desse PL, não coloca o que vai fazer com essas famílias. Então, isso nos preocupa muito. Ô Jonas, todas as vezes que nós estamos entrevistando aqui pessoas
que são de empresas que podem ser extintas pelo PL 529. Eu pergunto se houve algum tipo de diálogo do governo para com vocês, dessas empresas. E eu queria saber também se vocês ficaram sabendo pela imprensa, assim como a população geral, ou se antes vocês já tinham informação que o governo queria extinguir o ITESP. Não ficamos sabendo pela imprensa, né? Fomos tomados de chofre com essa comunicação do governo. O governo, em nenhum momento, teve uma conversa com esses órgãos, né? Em nenhum momento se mostrou, de alguma forma, construir essa dissolução dos órgãos públicos. Quer dizer, ele colocou esse projeto na Assembleia, pediu rapidez nesse projeto porque não quer discutir com ninguém. Então, fica complicado. Ô, Jonas, quantos funcionários hoje trabalham no ITESP? Aproximadamente 600 funcionários, né? Nós temos um quadro deficitário, éramos para ter mais funcionários, mas não foi aberto concurso. Então, o ITESP gasta 0,03% do orçamento do Estado, não é nada, né? E o trabalho que faz é muito importante, né? Mas eu acho que esse PL, para acabar com o ITESP, não é só para acabar com o ITESP, né? O ITESP também faz o serviço técnico para a Procuradoria-Geral do Estado, fazendo com que, nas questões ambientais, o Estado deixe de gastar milhões de reais, né? Faz todo um trabalho técnico de verificação, de assistência técnica, né? Fazendo com que as ações ambientais e outros tipos de ações que ocorram dentro do Estado de São Paulo, aí o ITESP possibilita que o Estado não gaste dinheiro pagando uma coisa que não existe. Ô, Jonas, isso Jonas, isso é importante o que você está falando. Quer dizer que, se não existir o ITESP, o governo tem que contratar alguma empresa para fazer esse trabalho? Exatamente. Né? Nós temos expertise, né? Tanto que nós fazemos serviços de cadastro, medição nessas áreas ambientais, áreas ocupadas por poceiros. Nós fizemos vários trabalhos em levantamento de parques florestais estaduais, né? Então, é um trabalho todo técnico em que a Procuradoria confia, né, no trabalho do ITESP. De quanto que é o orçamento da entidade, Jonas? Como? De quanto que é o orçamento do ITESP? É 0,03% do Estado. Mas hoje deve ser 70 e poucos milhões de reais. Tá, por volta de 70 e poucos milhões. Tá. Isso é para pagamento de funcionário. Entendi. Né? Não gasta mais nada. Existe alguma receita ou todo o dinheiro gasto pela entidade tem que vir do governo? A maioria tem que vir do governo. A receita é pouca, nós temos vários convênios de regularização, mais de 150 convênios de regularização fundiária com pequenas cidades do estado de São Paulo. Dito isso, pequenas cidades, pequenas com baixo índice de IDH, onde nós fazemos um trabalho de regularização para as pessoas receberem o título. Então, nós temos, por exemplo, nós fizemos um trabalho em Itapirapuã Paulista, na divisa do Paraná, na região do Alto Ribeira de Apiaí. Lá não existia um documento de terra. Nós levantamos mais de 90% da cidade, 90% da cidade recebeu o título de domínio. Hoje mudou a situação econômica da cidade, porque as pessoas com documento têm acesso ao sistema bancário, ao sistema econômico, né, valorizando a sua área. Então, é importante o trabalho que o ITESP faz, e o governo parece que não está nem aí para que isso seja continuado, né? Ô, Jonas, ontem houve um ato solene aqui na casa, convocado pela deputada Márcia Lia, do PT,
e que recebeu representantes de várias entidades aí ligadas à habitação, e o ITESP esteve presente. Como é que está esse diálogo do ITESP, de vocês do ITESP, com os deputados aqui na Assembleia Legislativa, o quanto eles têm ajudado vocês nesse momento tão difícil que uma entidade como o ITESP, de bastante tradição e de um trabalho sério, corre o risco de ser extinta? Então, nós temos a Associação dos Funcionários, que tem representantes que estão aí na Alesp, conversando com os deputados, recebem ajuda de deputados comprometidos com essa causa, dos funcionários públicos, dos órgãos que fazem a coisa para as pessoas que mais precisam. E nós estamos lutando para ver se essa PL não passa, porque é uma PL do terror. Com certeza. E vocês, como é que está, quando vocês tiveram conhecimento dessa PL, como que foi a situação dos funcionários aí? Como é que está hoje o clima dentro do ITESP? O clima é de medo, porque o governo não discute, não fala com ninguém, né? Nós não conversamos com parte da direção do ITESP, com o governo em si, o governo fechou as portas para qualquer conversa, então fica complicado, porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? Com a extinção do ITESP, o que vai acontecer? Os funcionários vão ser realocados para outro lugar? Não se sabe, porque o PL não diz nada disso, né? Se vai haver realocação, se nós vamos trabalhar em outro órgão, não vamos trabalhar, vamos ser mandados embora, apesar que mandados embora é difícil, né? Porque, apesar da fundação, os funcionários serem seletistas, eles, com algumas ações judiciais, a Justiça já disse que nós somos servidores públicos estáveis. Então, mas, de todo modo, fica com medo dos funcionários para o que vai acontecer. Ô Jonas, eu tenho uma curiosidade. Você nos explicou que muitas dessas terras que o ITESP ajuda a legalizar, né, a fazer ali todo o trabalho correto para que o agricultor, muitas vezes, possa realmente viver e produzir na sua terra, são pequenas propriedades rurais espalhadas aí em diferentes municípios. Existem terras que são terras valorizadas, que são terras que existe uma cobiça do setor imobiliário em cima dessas terras, Jonas? Claro, eu acho que o grande mote para a extinção do ITESP é a retomada das terras devolutas do Pontal do Paranapanema. Porque quando nós viemos para cá, né, e no final da década de 80, para arrecadar as terras devolutas, milhares de terras devolutas, né, aqui do Pontal, onde nós assentamos milhares de famílias, né, tanto que em Mirante do Paranapanema, da onde eu estou falando agora, nós temos 36 assentamentos, com mais de 2.000 famílias assentadas. Então, só no município, que é o município da Reforma Agrária. Esse Pontal todo eram terras devolutas estaduais, tomadas por fazendeiros. O que o governo fez na época, com o grande acúmulo de mão de obra excessiva que existiam das barragens que foram construídas, quer dizer, mão de obra ociosas, né? E pequenos agricultores, na sua maioria, com problema, porque ficava mais fácil, né, o governo arrecadar essas áreas e fazer com que as pessoas, na sua maioria agricultores, tivessem seu pedaço de terra para produzir. E nós viemos para cá, na época, fazer isso. E existem ainda muitas áreas devolutas do Estado. Eu acho que existe um componente maior dentro dessa história da extinção do ITESP, que é passar essas áreas devolutas estaduais para que o agronegócio tome conta, né? Então, é complicado essa situação.
Esses pequenos agricultores que estão nessas propriedades rurais, que foram terras devolutas, que você mesmo citou, são propriedades produtivas, são propriedades que estão tendo o uso realmente devido? Você pode explicar, passar um pouco essa posição aqui para a gente? Sim, todas elas são. Tanto que em 2019 nós tivemos mais de 300 milhões de alimentos produzidos, né, nessas pequenas áreas, né, que são pequenos lotes, variam de 4 a 8 alqueires, 10 alqueires, né, onde as pessoas produzem, onde vivem com as suas famílias, né, e mudou a característica dessas cidades. Mudou toda a característica. Você vinha na década de 80 para cá, era uma fazenda com 3.000, 4.000 bois, com uma família tomando conta. Nós demos o governo, na época, deu trabalho para milhares de famílias, que hoje produzem, né? Se você vier visitar a região, você vê que mudou a região, da década de 80 para cá, né? A produção da região mudou. Eu não tenho todos hoje o número da produção, mas mudou. Se você for numa dessas cidades aqui do Pontal, por exemplo, no dia 20, que é o dia de tirar leite, que é de receber o leite produzido durante o mês, você vê a pujança das cidades. E essa Então, pujança motivada principalmente pelo trabalho desses pequenos agricultores. Exato, exato. Que nós fizemos todo um trabalho, não só de assistência técnica, como eu falei, né? De capacitação, de discussão, né? Hoje, por exemplo, nós fizemos toda uma parceria, né, com a Secretaria da Agricultura, com o Embrapa, com uma série de órgãos técnicos, né? Por exemplo, trouxemos da região do Vale do Ribeira quilombolas para ensinar os agricultores dessa região aqui a plantar banana. Hoje nós estamos produzindo banana aqui e vice-versa, né? Produção de peixes, né, em tanques. Então, uma região hoje produtora e que incomoda muita gente, porque essas terras, né, ainda existem muitas ações, que ações propostas pelo governo do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, para retomar essas áreas. Então, temos muitas áreas ainda para serem retomadas, né? Mas eu acho que o governo pretende, não só com a extinção do ITESP, né, e fazer com que essas terras voltem para a mão do agronegócio. Sem dúvida, o ITESP é de grande importância aqui para a população do estado de São Paulo. Estamos falando agora com Jonas Vilas Boas, que ele é analista de desenvolvimento fundiário e nos falou sobre o ITESP e o projeto 529 de 2020, ofertado pelo governador João Dória. Muito obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado, bom dia.